graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? É uma grande alegria mais uma vez estar aqui no Intensidade com Deus e mais uma vez podendo estar ministrando a palavra ao teu coração. Mas antes eu já quero agradecer a você que está nos seguindo, a você que está nos acompanhando e quero falar também com você que está pela primeira vez aqui no canal, que você possa se inscrever, ativar o sininho para que você possa receber as notificações que irão abençoar a sua vida. E todas as quinta-feiras, meus queridos, às 20h30, nós temos o Orando com Intensidade. É o momento onde nós levantamos um clamor. É onde nós unimos a nossa fé. Oramos ao Pai por aquela causa ao qual você já perdeu a fé, já perdeu a esperança. E nós queremos juntos, unidos, clamar ao Senhor para que o milagre aconteça em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Meus irmãos, a palavra que eu quero nesse dia poder estar compartilhando com os irmãos, eu quero falar referente a um tema que eu acredito que é muito necessário nós abordarmos nesse tempo, um tema que muitas vezes não é ministrado, um tema que muitas vezes foi ficando para trás e hoje não se ouve muito falar sobre isso e que é essencial para a nossa salvação, que é essencial para que nós venhamos ainda continuar na esperança que o Senhor Jesus nos prometeu. E o tema é tempo de arrepender-se, é tempo de arrependimento. Mas que eu possa falar sobre esse tema, eu preciso falar sobre um personagem bíblico, João Batista. Eu preciso falar desse homem, eu preciso falar desse profeta, algo que ele fez que foi muito necessário, algo que ele fez que fez uma grande diferença, o qual o Senhor já tinha já designado, ao qual o Senhor já tinha pré-estabelecido que iria estar acontecendo na vida de João Batista, ao qual em outras profecias no Antigo Testamento nós vamos ver que foi se falado da vinda da voz que clamava no deserto. E eu quero falar sobre João Batista, sobre esse tempo de arrependimento, uma necessidade nos nossos dias. Muitas pessoas têm vivido de uma maneira, à vontade, fazendo tudo aquilo que a tua carne deseja, tentando viver de acordo com o padrão desse mundo, onde o padrão desse mundo ele vai em confronto, ele vai de uma maneira em desacordo com aquilo que Deus ele preparou, aquilo que ele estabeleceu para que nós vivíssemos. Então, para que nós podemos entender essa necessidade urgente dessa geração, da igreja do Senhor e de todos os povos, a necessidade de se arrepender é tão séria nesse tempo. Nós estamos vendo que situações têm acontecido, catástrofes naturais têm acontecido. Nós estamos vendo aí guerras onde acabam trazendo um certo tipo de pânico com o futuro. Nós estamos vendo os governos que têm se levantado, que vão contra a religião, que vão contra a igreja, vão contra o cristianismo. E nós vamos vendo, olhando todos esses fatos, olhando todos esses acontecimentos, nós vamos observar que existe uma só resposta para tudo isso, que os dias estão se findando. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos tempos. E nós vamos ficar até quando dormindo? Achando que nós temos um tempo além. Que nós vamos ter tempo ainda, que dá para me programar, para eu poder preparar o futuro. E nós vamos ver, meus queridos, que o que João estava pregando para aquele povo no teu tempo é o que nós como igreja temos que fazer. Mas como que a igreja vai fazer?
se a igreja em si, ela não se posiciona. A igreja não é uma voz para proclamar o arrependimento, para anunciar o arrependimento. Infelizmente, eu estava conversando com um dos ministros aqui, do Intensidade, que a igreja ela perdeu a sua origem. Ela foi perdendo ao longo do tempo. Desde o tempo que a igreja ela nasceu, até os nossos dias de hoje, nós vamos ver que a igreja se perdeu. A igreja não tem a mesma essência. A igreja não tem a mesma ousadia, a mesma coragem, a mesma perseverança, a mesma fé. Então, para que nós possamos entender a necessidade nesse tempo que se chama hoje, eu estou falando para mulheres, homens, crianças, jovens, neste dia que está se findando o tempo, que tem chegado um tempo onde vozes têm que se levantar para anunciar que é tempo de se arrepender. No livro de Lucas, capítulo 3, do verso 1 ao 14, a palavra do Senhor está dizendo assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, época em que Pôncio Pilato foi governador da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Tracônides, e Lisânias, tetrarca de Abilene, e Anás e Caifás exerciam o ofício de sumo sacerdote. Foi nesse mesmo ano que João, filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória do Senhor no deserto. Então ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Assim como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. Pois que todo o vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas se transformarão em retas, e os caminhos acidentados serão aplanados. E todos os seres viventes contemplarão a salvação que nosso Deus oferece. João repreendia as multidões que vinham para se batizar por ele. Raça de víboras, quem lhe persuadiu a fugir da ira vindoura? Produzi, então, frutos que demonstrem arrependimento. E não comeceis a cogitar em vossos corações: Abraão é nosso pai. Pois eu vos asseguro que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. E as multidões lhe rogavam: o que devemos fazer então? Diante do que João as exortava: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem possui o que comer, da mesma maneira, reparta. Chegaram inclusive alguns publicanos para ser batizados. E indagavam: mestre, como devemos proceder? E João lhe respondeu: não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Então um grupo de soldados lhe inquiriu: e quanto a nós, o que devemos fazer? E ele os orientou: a ninguém molesteis com extorsões, nem denuncieis falsamente. Contentai-vos com o vosso próprio salário. Amém, meus queridos? Meus irmãos, quando nós vamos olhar para esse texto, para essa palavra que vem demonstrando o ministério de João Batista, nós vamos ver que João ele foi convocado pelo Senhor para proclamar um batismo de arrependimento. Um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. João Batista ele era um homem que ele andava e percorria pelo deserto. A palavra fala que ele percorria a região do Jordão. João Batista ele era um homem muito diferente das pessoas daquela época. João Batista ele se vestia diferente. João Batista ele comia
de uma forma diferente do que as demais pessoas. Ele chamava já muita atenção pela sua maneira, pela sua estética, pelos seus comportamentos. Mas João Batista, ele começou a proclamar a vinda do nosso Senhor Jesus. Ele começou a proclamar, sabe, um reino. Ele começou a proclamar um batismo de arrependimento. E quando nós vamos para a palavra, para entender o que João Batista estava querendo fazer naquele tempo, é algo muito, muito interessante. Porque João Batista, ele estava anunciando a vinda do rei. Ele estava preparando o reinado do Messias. João Batista, ele foi chamado para que ele pudesse pregar para uma geração, para um povo que tinha o costume de ser orientado, de ser exortado, de ser cuidado por Deus. E muitas vezes nós vamos ver aqui na palavra que Deus, ele deixou de falar com a nação de Israel por 400 anos. Houve um tempo de silêncio, onde não se levantava profetas. E João Batista, o Senhor levanta João Batista, porque tinha chegado o tempo do Senhor anunciar o teu reino. Tinha chegado o tempo do Senhor anunciar o reinado do Senhor Jesus. E nós vamos ver que João Batista, ele começa a proclamar o Evangelho. Ele começa a proclamar o batismo, ele começa a proclamar o perdão dos pecados, que as pessoas tinham que se arrepender, que as pessoas tinham que mudar de vida. E muitas vezes nós vamos falar, nossa, mas Rodrigo, o que você está falando é para o tempo antigo. Você está falando que João Batista, ele proclamou e ele preparou o caminho para o Senhor. Eu quero dizer algo muito importante nesse dia. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção. O João Batista, ele estava preparando o caminho para o reino do Messias chegar. E a igreja do Senhor, ela está sendo convocada para proclamar o arrependimento do povo para a volta do nosso Senhor Jesus. Nós somos convocados para pregarmos, para proclamarmos o Evangelho do Senhor Jesus. E nós fomos chamados para isso. E muitas vezes nós vamos ver aqui, nós vamos falar, nós somos convocados. A gente vai falar, nossa, Rodrigo, mas isso aí, ele foi para o templo lá dos discípulos. Foi do tempo lá atrás que o Senhor, ele convocou eles para que eles pudessem anunciar o Evangelho. Não é para nós. É só para quem o Senhor chama. É só para aqueles que têm aptidão. É só para quem tem o chamado. Mas vamos ver o que fala no livro de 2 Pedro. No livro de 2 Pedro nós vamos ver que o Senhor, ele está falando, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, ele está dizendo, porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para quê? Cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muitos de nós queremos esses títulos, queremos ser a geração eleita, queremos ser o sacerdócio real, queremos ser a nação santa, queremos ser um povo de propriedade exclusiva de Deus, mas não queremos esse ofício de proclamar as grandezas do Senhor, de proclamar o Evangelho que o Senhor nos entregou. Então, meus queridos, pare com esse pensamento que o anunciar o Evangelho é somente para os discípulos, é somente para os pastores, é somente para os evangelistas, é para o povo de Deus, é para todo aquele que foi chamado de nação santa, o povo que é adquirido. E meus queridos, e nós vamos percorrendo aqui, nós vamos ver que João Batista, no verso 4, 5 e 6, ele está dizendo assim, Lucas está no livro, estava dizendo, assim como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas, pois que todo o vale seja aterrado, e todas as montanhas, colinas,
sejam niveladas, as estradas tortuosas se transformarão em retas e os caminhos acidentados serão aplanados, e todos os seres viventes contemplarão a salvação que Deus oferece. João, ele prega o arrependimento, como eu estava falando. João, ele vem preparando o caminho, pregando o arrependimento. O arrependimento, meus queridos, no original, ele tem o mesmo sentido de metanoia, que é a mudança de mente. É a mudança de mente de um propósito que se tinha ou de algo que se fez. É mudar a mente para melhor. Sabe, é nós entendermos que o arrependimento, não adianta nós só batizarmos. João, ele batizava como um ritual. Era um símbolo para mostrar que você estava comprometido de uma transformação espiritual, o qual obtinha o perdão dos pecados passados e os qualificavam para receberem os benefícios do reino do Messias, que em breve seria estabelecido. Então, quando nós vamos ver que é necessário o arrependimento, é necessário o batismo, para que você comece através daquele ritual, daquele gesto simbólico, de você descer aquelas águas, de você, sabe, estar comprometido em mudar as suas atitudes, a sua maneira, o seu pensamento, a sua mente, ela tem que ser mudada. O arrependimento, ele gera uma mudança na nossa mente, a maneira como nós pensávamos que era errado, que era considerado pecado, que é considerado uma abominação diante do Senhor. Nós temos que mudar esse pensamento. O arrependimento, ele gera em nós isso, uma transformação de dentro para fora. E nós vamos falar sobre isso logo à frente. E João prepara o caminho para o ministério do Senhor Jesus. Ele fala claramente aqui no texto 4, 5 e 6 que João, ele veio para preparar o caminho, ele veio para aplainar, ele veio para, sabe, consertar os caminhos acidentados e transformar em terras retas. Aqui ele está falando que ele veio para anunciar a um povo que estava, sabe, com o seu coração obstinado, um coração endurecido, um povo que estava cheio de orgulho, um povo que há 400 anos não ouvia o Senhor falar com eles. Um povo que muitas vezes, uma geração que não acompanhou, sabe, esse relacionamento com Deus. Então João Batista vem falar com esses homens, com esse povo, com coração duro, com coração, sabe, embrutecido pelo pecado, sabe, embrutecido pela religiosidade. Muitos deles acreditavam, meus queridos, que só porque eles serem filhos de Abraão, eles já estavam salvos. Muitos deles acreditavam, por eles terem a descendência de Abraão, por eles terem a promessa de Abraão sobre a vida deles, eles já estavam garantidos, eles já estavam salvos, que não precisavam de mais de nada, que eles poderiam, sabe, viver do jeito que eles estavam, porque eles faziam parte da descendência de Abraão. E nós vamos ver, meu querido, que quando João Batista ele vem anunciando que ele iria preparar o caminho do Senhor, nós estamos vendo ele falando de coração. João Batista, ele estava falando que ele iria preparar os corações tortuosos, os corações que estavam acidentados, os corações, sabe, que não contemplavam mais o Senhor, um coração que estava cheio de religiosidade para receberem a graça de Deus. João Batista estava preparando esses corações que, no sentido, sabe, eles estavam deformados, eles estavam em uma deformidade, eles estavam em desacordo. Eles estavam em desacordo com a vontade de Deus, no sentido de defeito moral. Um exemplo disso que eu quero falar, um exemplo de um mau caráter, é uma deformidade. Ele perde a sua forma original. O povo, eles tinham se perdido. O povo, eles estavam confiando mais, sabe, nos ensinamentos, nas doutrinas humanas.
e deixando de praticar aquilo que Deus tinha mandado eles praticarem. Estavam vivendo errado, estavam fora do propósito. Mas João Batista, ele tinha que vir para anunciar. João Batista, ele tinha que vir para preparar o caminho para que o Senhor Jesus viesse. Ele tinha que anunciar que é tempo de se arrepender. O Senhor está vindo, o Messias está chegando. É tempo de se arrepender. É tempo de mudar a mente. É tempo de mudar os corações. E João Batista conta aqui uma metáfora. Ela é uma metáfora oriental que conta que quando um rei ele iria visitar algum determinado lugar, alguma outra cidade, um outro reino, ele enviava um servo à frente, ele enviava alguns servos para eles indo preparando o caminho para ele, para que ele preparasse o lugar onde ele estaria, como ele seria recebido, os trajes que seria vestido, as pessoas iriam vestir de uma maneira diferente para receber, esse servo ele vinha para preparar o caminho, ver se tudo estava de acordo, se tudo estava preparado de uma maneira para receber aquele rei. E o João Batista, ele faz a mesma coisa com o Senhor Jesus. Ele é chamado para preparar um povo, ele é chamado para preparar uma nação, para receber o rei que estava chegando, para preparar os corações, para receber o rei que estava chegando, para eles receberem mais para frente um batismo com o Espírito Santo. Eles precisariam ter os seus corações mudados, eles tinham que ter seus corações trocados, sabe, um coração quebrantado. O Senhor, ele não resiste um coração contrito e quebrantado. É isso que João Batista ele está fazendo, para preparar o caminho para o Messias vir, para o Senhor Jesus chegar. E nós, como igreja, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo para preparar o caminho para a volta do nosso Senhor Jesus? Nós estamos anunciando que está chegando um tempo. Nós estamos anunciando que os sinais estão acontecendo. Muitas vezes, muitas ministrações que mexem com o ego da pessoa. Muitas ministrações que mexem com o emocional. E pouca ministrações, sabe, que vai mexer, sabe, com o espírito da pessoa, que vai tocar a pessoa, que vai trazer vida para aquele espírito que estava morto, estava afastado do nosso Senhor. E nós estamos aqui, meu querido, para entender que foi necessário a vinda de João para preparar o caminho. E qual caminho, Rodrigo, que você está falando? Um caminho de santidade. Um caminho de santidade. Havia uma necessidade de mudança para receber o rei. O arrependimento, ele necessita de produzir bons frutos. Para nós gerarmos essa mudança em nós, para que nós possamos andar nesse caminho de santidade, precisa haver arrependimento, precisa haver mudança de mente, não precisa haver mudança, sabe, meu querido, de uma maneira como nós olhamos, da maneira como nós olhávamos as coisas que nós fazíamos. Quando nós mudamos os propósitos que nós tínhamos ao arrependimento, e esse arrependimento ele necessita de produzir bons frutos. E que frutos são esses, Rodrigo? A palavra aqui, ela fala, produzir, então, frutos que demonstrem arrependimento. É bem isso mesmo. São frutos dignos de arrependimentos. Frutos adequados. Frutos que eu posso dizer para vocês, frutos que demonstrem o seu arrependimento. Porque o seu arrependimento, ele acontece lá dentro. É uma mudança de mente, é uma transformação de mente. Está acontecendo um processo dentro de você. Quando você se arrepende dos seus pecados, quando você se arrepende, sabe, quando você era um adúltero, quando você era um viciado, quando você era um imoral. Está acontecendo uma mudança de mente, uma mudança de caráter. Mas para que isso possa ser, sabe, de uma forma testificada,
ela precisa vir pelos seus frutos. Os frutos, eles têm que ser adequados com o seu arrependimento. Não tem como, meus queridos. Nós temos que ter os frutos. Os frutos não podem ser diferentes de uma mente transformada. De uma mente mudada, de um propósito do que se tinha. Os frutos não podem ser diferentes, não tem como. Por isso temos que produzir frutos que demonstrem arrependimento. Temos que produzir frutos. Eu quero dar um exemplo muito claro em relação a isso. Não adianta nada a pessoa tentar se livrar do alcoolismo e continuar frequentando o barzinho. A mente dela, ela conseguiu dar uma mudada, ela entendeu que ela não precisa do álcool, que ela não precisa da cerveja, que ela não precisa da pinga, que ela não precisa do vinho, enfim, de todas essas bebidas. Ela não precisa disso. A mente dela entendeu, mas se ela não mudar a maneira dela de viver, se ela continuar frequentando os mesmos lugares, andando com as mesmas pessoas, logo ela vai estar novamente caindo naquele pecado. Logo ela vai estar caindo naquele pecado. Por quê? Porque as atitudes dela continuam a mesma. Nós precisamos ter atitudes diferentes quando há um arrependimento. Não adianta você somente falar com a boca que você se arrependeu, mas as suas atitudes continuam a mesma. Precisa mudar. Há uma necessidade. Tem chegado o tempo de se arrepender. Não há mais tempo. O arrependimento verdadeiro, ele é aquele que você abandona o pecado. Como está lá em Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13 está dizendo: quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Olha só, meus queridos, aqui o que está falando, o arrependimento verdadeiro é aquele que você abandona. O segredo está nessa palavra. Aquele que reconhece, confessa e abandona, recebe a misericórdia de Deus. Não tem como, meus queridos. Nós queremos, ficar nessa vida, achando que você pode continuar pecando, pode continuar camuflando o seu pecado, pode continuar esquecendo o teu pecado. Há uma necessidade muito grande dessa geração entender que pecado ele tem que ser confessado. Pecado, ele tem que ser confessado. E aquele que não confessa, aquele que não reconhece, aquele que não abandona, mas prefere ficar negando o pecado diretamente ou indiretamente, fica apresentando desculpas. Tudo isso faz parte da vida de um pecador que não é arrependido. Fica inventando desculpa, fica, demonstrando que você não se arrependeu. Às vezes você não verbaliza, mas as suas atitudes mostram que você não está arrependido. Lá em Gênesis mostra algo muito interessante. Dessas pessoas que ficam apresentando desculpas. Quando Adão e Eva e a serpente, acontece aquela situação. Quando a serpente engana Eva, e Eva vai e come o fruto, e dá para o seu marido, e ele come também o fruto, e aí depois começa, meu querido, aí começa aquele empurra, aquela acusação, um levando para o outro. Ah, mas eu comi porque a minha mulher, ela me deu. E a mulher fala, mas eu comi porque a serpente, ela me deu. Meus queridos, não importa quem foi que errou, não importa quem foi que pecou, a consequência ela vai estar aí para todos. Tem que se arrepender. Tem que reconhecer o pecado. Tem que reconhecer, tem que confessar. Isso não quer dizer, meus queridos, que nós ficarmos vivendo nessas mentiras, nessas desculpas. Ela vai tirar as consequências das nossas vidas. Somente quando nós confessamos, nós podemos viver o que Provérbios 28 está falando. 1 João 1 ao 9.
ele está dizendo algo muito, muito importante. Eu vou pegar aqui para poder compartilhar com os irmãos. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Meus queridos, não tem como, não tem, a gente não pode, sabe, ficar vivendo numa prisão de mentira, de engano. Há uma necessidade de nós, sabe, entender, se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Sem confessarmos os pecados não há arrependimento, e sem arrependimento não há perdão. E sem perdão, eu quero dizer para você, e sem o arrependimento não há produção de frutos, de novos frutos. E se você não produz os frutos, o machado está posto à raiz. O arrependimento, ele é como a matéria-prima para a produção dos novos frutos. Sem o arrependimento, não tem como nós produzirmos novos frutos. Ah, eu quero produzir novos frutos, Rodrigo. Eu quero viver uma nova vida, Rodrigo. Mas eu não me arrependo. Eu continuo vivendo no pecado. Eu continuo vivendo ali no adultério. Eu continuo vivendo nos vícios. Eu continuo sendo um homem violento. Eu continuo sendo mentiroso. Tem que haver o arrependimento para que possa ser gerado novos frutos na sua vida. A hora da mudança tem chegado. Nós não temos mais tempo a perder. Quantos têm ouvido a mensagem, a chamada ao arrependimento e não têm dado crédito? Em Romanos 10, do 14 ao 18, ele está trazendo um texto muito importante que eu quero abordar, que eu quero dizer isso, que muitas vezes é a hora da mudança. Tem chegado o tempo e nós não podemos perder mais tempo, porque a mensagem de arrependimento está sendo pregada e muitas vezes não está sendo dado crédito para essa palavra. E a palavra está dizendo: no entanto, como invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são maravilhosos os pés dos que anunciam as boas novas. Mesmo assim, nem todos os israelitas aceitaram o evangelho, porquanto declarou Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Mas, então indago, será que não ouviram? Evidente que sim. Por toda a terra a sua voz ecoou, e as suas palavras até os confins do mundo. Bem, meus queridos, aqui nós vamos ver que, num texto aqui, ele traz de um endurecimento, um contexto dele, um endurecimento do coração do povo lá de Israel em relação ao evangelho, mas serve para a igreja. Serve para a igreja porque tem pregado, o evangelho tem sido pregado, tem sido anunciado, e muitas vezes não tem sido dado crédito à palavra. A palavra, ela tem sim sido ecoada por todos os cantos, até os confins do mundo, aqui está dizendo. Mas não está havendo arrependimento, não está havendo mudança de vida. Deus perdoa quem se arrepende. Lá em Atos capítulo 3, 19 e 20, diz assim: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigérios, e Ele envie o Cristo que já vos foi previamente designado, Jesus. Deus perdoa aquele que se arrepende. E aqui, esse discurso aqui, que Pedro, ele estava fazendo, ele estava falando: olha gente, se arrependam, se convertam, para que sejam apagados os vossos pecados. E o Senhor, Ele vai mandar um tempo de refrigério.
A presença do Senhor estará contigo. O Senhor, Ele perdoa. É somente nós chegarmos a Ele com um coração sincero, um coração quebrantado, um coração contrito, que Ele não irá resistir, que Ele irá liberar perdão, que Ele irá liberar misericórdia sobre as nossas vidas. Abandonem as práticas pecaminosas e entrem no caminho em Cristo Jesus, praticando novos frutos. João estava falando: quem não der bom fruto, a árvore será cortada e lançada ao fogo. E a multidão, elas perguntavam: o que fazer então? O que fazer? E aí nós vamos ver o que João ele estava falando. No verso 11 ao 14 ele diz: diante do que João as exortava: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem possui o que comer, da mesma maneira reparta. Chegaram inclusive alguns publicanos para serem batizados, e indagavam: mestre, como devemos proceder? E João lhe respondeu: não deveis exigir nada além do que foi prescrito. Então um grupo de soldados lhe inquiriu: e quanto a nós, o que devemos fazer? E ele os orientou: a ninguém molesteis com extorsão, nem denuncieis falsamente, contentai-vos com o vosso próprio salário. Aqui João ele está falando a mudança que precisa ser feita. Ele traz um grupo de publicanos, ele traz um grupo de soldados, e ele vem mostrando que há uma necessidade de mudança, que há uma necessidade de arrependimento, de transformação de vida, de mudança de rota, mudança de sentido. Há uma necessidade disso acontecer. Em Ezequiel, eu quero finalizar, em Ezequiel 18:32, está dizendo, eu quero dizer para os irmãos que o arrependimento ele traz vida. Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Você quer viver? Se arrependa. Há um tempo de mudança. Há um tempo de arrependimento. E hoje foi pregada uma palavra de arrependimento. E quando a palavra chegar até você, não endureça o teu coração. Deixe que o Espírito Santo te toque. Deixe que o Espírito Santo fale com você. Deixe que o Espírito Santo venha sondar a intenção do seu coração. E ele revele os pecados mais ocultos que há na sua vida. E você venha se arrepender. Que você venha se prostrar. Que você venha clamar ao Senhor por um socorro. E Ele irá responder. E Ele irá derramar misericórdia, graça sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém, meu querido? Amém? Eu quero agradecer ricamente por essa oportunidade. Sei que o tempo se alongou, mas não tem como eu falar de arrependimento em um curto prazo de tempo. Fiquem na paz e que Deus abençoe.